Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui pra vocês gravar esse vídeo porque muita gente tem me pedido no TikTok, no Instagram, pra contar a história completa desde o início. Então eu vim aqui hoje, separei esse tempinho com mais calma pra falar tudo certinho pra vocês desde o começo e explicar tudo o que aconteceu. Então, pessoal, pra quem não me conhece, o meu nome é Raquel, tá? Na verdade, eu não nasci em Araçatuba, eu nasci em Santos, a família toda da minha mãe é de lá. E aí, o que acontece? Eu fui criada pela minha mãe, junto com a minha irmã, desde pequena, tá? Aí, com 15 anos, a minha mãe conheceu o meu padrasto. E aí, tipo assim, pra mim ele não era uma pessoa tão legal. Na época a gente começou a ter muitos atritos. E aí eu falei pra minha mãe pra ela escolher entre o meu padrasto ou eu. E ela, tipo assim, como sempre, ela escolheu homem, né? Porque ela sempre foi assim, infelizmente. E pra vocês terem uma ideia, ela conheceu ele em 4 meses e 6 meses eles casaram. E aí eu não posso expor muito ele, sabe, a história de vida dele, mas assim, ela conheceu ele numa casa de recuperação, tudo, então foi um momento muito turbulento. Eu não sou uma pessoa fácil de confiar nas pessoas, então eu não confiava nele, eu não gostava dele. E aí depois disso eu resolvi vir morar pra cá em Araçatuba, foi quando eu comecei a morar com meu pai, né? Aí eu vim pra cá e quando eu tinha 16 para 17 anos, quase foi quando eu conheci o João Pedro, porque assim, pra quem não sabe, a gente mora na mesma rua, ele mora de um lado e a casa do meu pai é do outro lado, né? Então, tipo, a gente se conheceu na mesma rua. Aí em 2018, ele era amigo dos meus irmãos, né? E aí a gente se conheceu. Foi quando a gente começou a namorar em 2018. Quando foi em 2019, foi quando eu fiquei de maior e aí eu mudei pra casa dele. Aí a gente começou a morar junto. E assim, o João Pedro sempre foi uma pessoa muito carinhosa. Ele era era um marido assim, gente, se eu quebrasse uma unha, ele ia lá no pronto-socorro comigo da unha quebrada. Ele me mandava aqui, ó, eu peguei a foto pra vocês, ó. Ele me mandava cesta, todos os aniversários, aqui foi quando eu trabalhei no Magazine, ó. Esse aqui é no Ano Novo. E no outro serviço também que eu trabalhava, ele sempre me mandava cesta, aqui também, então ele sempre foi assim, uma pessoa muito presente, né? Então é por isso que pra mim, quando eu descobri tudo, foi tão difícil, as pessoas não estavam entendendo, eu tô explicando melhor pra vocês saberem. Aí, gente, quando foi em 2020, a minha irmã era casada, né, com o pai dos meus sobrinhos, eles se separaram, e aí eu falei pra ela vir pra cá, né, aí ela acabou vindo pra cá em 2020, foi quando o Covid entrou, né, aí ela veio, aí eu cuidava do meu sobrinho, porque ela só tinha um, né, e ela trabalhava, e aí eu cuidava do meu sobrinho, né. E aí, o que aconteceu? A gente teve um atrito, a gente teve uma discussão, porque ela começou a ficar, eu não sei se ela estava estressada com o serviço, ela começou a ficar estressada. E aí, teve um dia que ela xingou o meu sobrinho de retardado autista, e ela trabalhava dentro de uma UTI pediátrica, cuidando de crianças que estavam lutando entre a vida e a morte todos os dias, tá? Quem conhece ela do hospital, por favor, comenta aqui embaixo, porque vocês sabem que eu não tô mentindo, tá? Todo mundo nos hospitais lá no Ana Costa conhece ela. Então, assim, aí eu peguei e aí eu não gostei, eu me senti ofendida, na época eu não tinha filho, gente, eu me senti muito ofendida porque eu não gostei do que ela falou pro meu sobrinho, aí a gente começou uma discussão, eu falei assim, Natália, onde já se viu, você trabalha no UTI, tipo assim, você chamar o seu filho de retardado autista porque você tá sem paciência, ele tá chatinho porque ele tá com sono, entendeu? Aí a gente teve uma discussão, a gente acabou puxando o cabelo uma da outra, e aí foi isso, aí depois disso ela saiu de casa, ela acabou voltando com meu ex-cunhado, e eles ainda ficaram um tempo, aí depois se separaram em definitivo. Aí ela foi embora, a gente nunca mais conversou, porque ela é uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim, gente, se eu brigar hoje com você, amanhã a gente tá conversando, porque eu não guardo rancor, ela guarda, tá? Ela é bem rancorosa. E aí depois disso a gente não se falou mais, aí, gente, o que aconteceu? Eles voltaram, aí quando foi em 2023, ela separou de vez. Aí foi quando a gente se reaproximou, que ela me mandou mensagem, e aí ela foi morar com a minha mãe, só que ela começou a ter atritos com a minha mãe. Por quê? Porque ela disse pra mim, a gente não sabe se é verdade, que o meu padrasto assediava ela, e aí ela contou pra minha mãe, a minha mãe não acreditou nela. Gente, infelizmente, eu não posso saber se é verdade ou não, né, porque ela conta tanta história como vocês viram, que a gente nem sabe mais o que é real do que não é real.
Aí, gente, na época, né, eu acabei acreditando nela, né, porque qualquer pessoa acreditaria, acabei tomando as dores dela, fiquei contra o meu padrasto, contra a minha mãe, né, achei ruim, eu ainda fui lá falar com a minha mãe, tipo assim, porque eu não aceito essas coisas, né, e ela tava morando com a minha mãe por causa desses problemas, ela saiu da casa da minha mãe e foi morar com uma irmã dela, que ela tem outra irmã por parte de pai. Não sei o motivo, a irmã dela deixou de morar com ela e ela começou a morar sozinha lá no apartamento, não tiveram mais contato, não moravam mais juntos. Aí, gente, o que aconteceu? Ela começou a falar pra mim, né, que ela em São Paulo era muito difícil, era muito caro o custo de vida, às vezes ela tinha que sair pra fazer alguma coisa que ela tava começando na internet, e aí ela não tinha com quem deixar os meninos. Eu peguei e falei pra ela, né, não, vem pra cá, eu vou te ajudar com os meninos, porque eu queria ela perto de mim, os meus sobrinhos perto de mim, e assim, mesmo a gente estando longe, né, eu aqui em Araçatuba, eles lá em Santos, eu sempre quis ela perto de mim, minha mãe, porque querendo ou não, né, era minha mãe, mesmo tendo todo mundo aqui, era minha família que eu cresci. A gente, quem mora longe sabe, eu sentia assim, eu sentia muita falta delas, dos meus sobrinhos, porque assim, eu tinha a família do meu marido, mas sangue é sangue, né? Quem tem pessoas de sangue sabe como que é. Quando foi em novembro, aí eu comecei a arrumar tudo pra eles, pra ela, né, pra ela, pros meninos, pra ela vir. Eu tenho todas as fotos que ela me mandava lá, arrumando as malas, tudo. Foi quando em dezembro ela mudou pra cá, a gente ajeitou tudo, aí ela ficou um mês na minha casa até mobiliar a casa dela toda, entendeu? E aí foi quando a gente ficou mais próximo, ela veio, a gente saía junto, né?